estamos gravando. Estamos no nosso agora, escatologia 9, né? O julgamento, parte 2. Falamos do julgamento, parte 1, é necessário um julgamento. E vamos continuar com o nosso estudo, né? Por que que existe a necessidade de um julgamento? Alguém já parou e alguém já se perguntou a respeito dessa necessidade desse julgamento? Por que teria que ter um julgamento? Essa necessidade, ela vem de um senso que Deus colocou em nós, de um senso de justiça. Um senso de justiça. Se você parar para refletir a vida, é sempre bom parar e refletir sobre sua própria vida e sobre a vida do sistema que você vive, né? Do mundo que você colocou. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes é um livro de alguém, nesse caso Salomão, foi a maior parte ali, parou e começou a enxergar a vida, o que é que acontecia, como é que as coisas se desenrolavam, faz uma coisa, acontece outra, ou acontece o contrário do que se espera. Então é bom refletir a vida, porque você vê o caminho que você está trilhando, né? Esse senso de justiça, ele está em nós. Eu não vou ler essa parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, 19 a 31. Mas digamos que não tenha um julgamento. Imagine que Deus criou o mundo, criou os seres humanos, criou os animais. Jesus não veio, não precisava resgatar nada. A coisa continuaria como está, seguindo o curso que as pessoas mais céticas diriam assim, o curso natural. O curso natural. E aí morresse. Ao morrer, se você não tem um julgamento dos atos, das atitudes dos seres humanos que têm o arbítrio de fazer o certo e o errado, aquelas pessoas que se esmeraram em fazer o errado seriam beneficiadas em relação àquelas pessoas que procuraram ter uma vida ajustada diante de Deus. Nessa parábola de rico e Lázaro, você vê claramente isso. Por quê? O rico morre rico. Lázaro, o texto bíblico vai dizer que ele era mendigo, que ele tinha doenças e ele foi jogado à porta do rico. E o texto diz que morreu o rico e que morreu Lázaro. Se não houvesse um julgamento, se não houvesse justiça de Deus, aquele rico que passou a sua vida regaladamente, o texto usa essa expressão, né? Uma vida assim esplêndida, uma vida brilhante, sem nenhuma dificuldade, não foi atingido por doenças, né? Não foi atingido por desemprego, não foi atingido por outras coisas, vivia de festas, vivia de, né, colocando a sua roupa lá à vista no outdoor. Qual seria a justiça que o pobre Lázaro receberia? Na realidade, aquele rico, ele foi um egoísta. Ele via Lázaro todos os dias e não fez nada para mudar a situação de Lázaro. Aquele rico, o texto diz assim, filho, lembra-te que em vida tu recebestes os bens e Lázaro os males. Ou seja, recebeu de quem? De quem o rico recebeu? De Deus. Ninguém pode receber nada se do céu não for dado. Então, Deus deu recursos àquele rico. E quando você recebe algo de Deus, certamente não é só para você. Certamente você usa, mas certamente você vai ter que abençoar alguém. É um fluxo do alto para baixo. Deus abençoa você, você abençoa outro. Foi a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, eu lhe abençoarei e você, né, também será um abençoador. Então, se não houvesse esse julgamento, seria uma injustiça para com Lázaro, que teve uma vida tão difícil. Agora, Lázaro recebe o pagamento da sua justiça, está lá consolado, e o rico em tormentos. Vamos ler Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram.
Eles exclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Essas almas do versículo 10, eles estão pedindo a Deus não vingança, porque quem vai vingar é o Senhor. A gente vai falar disso daqui a pouco, que a vingança não nos pertence. A vingança é do Senhor. Na realidade, aquelas pessoas que foram mortas por causa do testemunho que proclamaram, né? Por causa da palavra e do testemunho. Eram pessoas fiéis, crentes ao Senhor, que padeceram, perderam a sua vida por causa disso. Eles estavam pedindo o quê? Justiça. Senhor, faça justiça com o nosso sangue. Então, o julgamento precisa para devolver justiça, né, ao justo e ao injusto. A justiça é você dar aquilo que aquela pessoa merece. Graça é o que Jesus oferece agora. É dar a você aquilo que você não merece. Isso é graça. Jesus lhe dá o perdão, lhe dá a salvação, unicamente por causa da graça. Mas no final do tempo da graça, tem o julgamento antes da eternidade. Esse julgamento é dar aquilo que cada um merece, aquilo que cada um fez com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras. A justiça de Deus. Podemos confiar na justiça de Deus? Certamente, né? Deus é o justo juiz. Jesus é quem é o juiz, né? Falamos isso na aula passada. Deus, ele é imparcial. É um juiz que não se corrompe. É um juiz que não recebe suborno. É um juiz que vai julgar retamente todas as pessoas. E aí vem aquela palavra, justificados mediante a fé. Lembra desse versículo bíblico? Então, nós somos justos e aparecemos diante de Deus justos, não é por causa dos nossos méritos, é por causa da fé em Cristo. Então, esse julgamento, ele tem que acontecer, porque aqueles que já estão justificados, eles são apenas declarados inocentes, coisas que já somos. E aqueles que rejeitam a Jesus Cristo vão receber o pagamento das suas obras. E olha que todos nós somos maus. Você entende agora por que é que Jesus Cristo é essencial no processo da salvação da humanidade. 1 Pedro 1,17 fala da imparcialidade de Deus nesse julgamento, né? Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada na terra. Então, o julgamento final, ele nos dá essa visão de um Deus absolutamente justo e imparcial. E para completar, Romanos 2,11 é bem direto, né? Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Deus não vai pender. Os nossos juízes, os nossos valores, na aula passada eu falei de um experimento de julgamento do ser humano. O ser humano julga pela cor, o ser humano julga pelo status social, julga pela aparência física, julga pelos interesses pessoais, mas Deus não, Deus é imparcial, né? Deus está acima dessas picuinhas humanas. Só voltando aqui, essa balança que representa o símbolo da justiça aqui na Terra, né? A balança de Deus, ela não pende nem para um lado nem para o outro. Ela é uma balança imparcial. Quais são as influências morais? Quais são as influências positivas do julgamento? O que é que esse julgamento traz em nós? O que é que ele provoca em nós? Que tipo de reação, uma expectativa de julgamento vai produzir no ser humano? Claro que quando a gente fala desse assunto, isso é para crente. Por isso que essa aula aqui é uma aula em um ambiente fechado, né? Por quê? Porque a pessoa que não é cristã, que não tem experiência com Jesus, ela não tem senso de julgamento. Ela tem pavor. Se você conversa, eu faço isso com uma certa frequência, eu pergunto às pessoas, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu?
Aí as pessoas assim, eu espero que sim, né? Eu conversei uma vez com um empresário, um grande empresário aqui em Serrinha, né? E ele dizendo assim, não, mas olha, você vê que não, eu dou cesta básica, eu faço festa para criança, eu ajudo o pobre, todo ano eu faço uma caridade numa comunidade. Então, assim, o máximo que ele consegue enxergar desse julgamento é que ele pode fazer, pode ter a vida que ele quiser ter, contanto que durante alguns dias do ano ele faça algumas coisinhas aí que Deus possa, então, receber aquilo ali como algum crédito para que ele entre lá no paraíso, né? Do julgamento. Então, a primeira influência do julgamento em nós é satisfazer nosso senso interior de justiça, essa necessidade de justiça. Né? Nós já vimos nos textos anteriores que, inclusive, aqueles que foram mortos têm um senso, têm uma necessidade que a justiça seja feita. Colossenses 3:25, Paulo escrevendo aos Colossos, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não é exceção para pessoa alguma. Deus não vai poupar judeu, por exemplo, porque é judeu, nem vai poupar gentil porque é gentil. Deus vai julgar judeu injusto, gentil injusto. Se você sofreu uma injustiça, vou lhe botar agora no passivo, não você causando a injustiça, mas você sofrendo a injustiça. Você pode ter sido enganado por algumas pessoas, pode ter sido roubado, você pode ter sido caluniado, você pode ter sido traído ou traída. E essas pessoas que cometeram a injustiça contra você não sofreram nenhuma penalidade. Né? Eu conheço sócios que passaram a perna em outros sócios e estão seguindo aí sua vida. Né? Pessoas que deixaram outras, né, às vezes, na miséria, estão seguindo aí suas vidas. Isto haverá de ser pago. Não tem jeito. Haverá um pagamento no final. O julgamento, as pessoas dizem assim, você pode escapar da justiça do homem, mas da justiça de Deus você não escapa. Essa expectativa de um julgamento satisfaz a nossa necessidade de justiça. Então, você não precisa estar preocupado com o outro que está progredindo com as suas atitudes injustas. Um dia isso será julgado, um dia isso será pago. Se isso não acontecesse, imagine Eclesiastes 9, 2-3. Antes de ler Eclesiastes, eu preciso falar um pouco sobre esse livro. Esse livro, se você ler sem entender, é um desastre, certo? Eclesiastes é escrito na perspectiva, e Salomão é quem vai escrever ele, de não existir um julgamento. Entenda, quando o livro foi escrito, a mente do homem que escreveu, a época onde ele vivia, não existia a expectativa de uma vida eterna. O máximo que as pessoas poderiam receber de Deus seria uma herança nessa terra, a terra prometida. Isso era o máximo. Era ter uma vida longa aqui na terra. Isso era uma bênção de Deus. Era ter uma casa cheia de filhos. Isso era a bênção de Deus. Era ser abençoado financeiramente. Isso aí era a bênção de Deus. Então, quem escreve Eclesiastes, Salomão, quando escreve Eclesiastes, não escreve na expectativa de uma vida eterna. Ele escreve na expectativa de uma vida aqui na terra. Vamos ler, tem 2 textos de Eclesiastes para a gente discutir. Assim, todos caminham rumo, Eclesiastes 9, 2, 3. Assim, todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Olha, se você olhar
a perspectiva humana, sem o julgamento final, sem a eternidade, isso é absolutamente verdadeiro. O crente e o não crente estão expostos ao mesmo destino, que é a morte. Né? Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Isso é uma perspectiva de uma vida apenas aqui na Terra. Então, se você não tem um julgamento, no livro de Eclesiastes, só para você ter ideia, mais adiante, eu estou aqui no capítulo 9, se eu for para o capítulo 12, já estou chegando no final do livro de Eclesiastes, olha só como ele vai concluir o raciocínio dele nesse livro, no versículo 6. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata. Quer dizer, antes que se rompa a sua ligação de vida aqui na terra. Ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte. A roda se quebre junto ao poço. O pó retorna à terra. O pó aqui é a seu corpo. Você veio da onde? Você veio do pó. Deus lhe fez aonde? Do pó. De onde veio? E o espírito volte a Deus que o concebeu. Veja, na perspectiva de Salomão, da época quando esse livro foi escrito, quando você morria, acontecia uma separação definitiva. O corpo físico voltava para a terra, de onde veio, e o espírito, que veio do fôlego de Deus, voltava para Deus e acabou. O corpo fica lá na terra, acabou, vai virar uma erva aí, e o espírito é Deus, que sempre foi Deus. No versículo 8, veja só, que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, é vaidade, exclama Kohelet, que significa sábio, e finaliza, não faz sentido, tudo é inútil. Se você pensa na sua vida sem o julgamento, sem a eternidade, a vida se torna sem sentido, se torna inútil, porque o destino de todos os homens, bons e ruins, é o mesmo. O julgamento, aí a revelação de Deus continua, né? Daí vem Jesus, aí Daniel já começa a falar em tempos futuros, o Novo Testamento todo vai falar da eternidade, Jesus Cristo é chegado, o reino de Deus. Aí no Novo Testamento, a mente do ser humano já está preparada para a eternidade e para um julgamento. Mas na época de Eclesiastes, não. Então, quando você lê Eclesiastes, você não pode pegar sem tirar esse contexto de como foi escrito o livro. Então, essa ausência do julgamento transforma a vida em algo sem sentido. Eu creio que muitas pessoas entram em depressão. Eu creio que muitas pessoas têm momentos de absoluta depressão. Claro que depressão não é momento de eu explorar esse assunto aqui, porque tem depressão que tem causa física, tem depressão que é causada por medicamento, e tem depressão que vem desse texto aí. É olhar para a sua vida, conseguir tudo e dizer assim, não, é tudo inútil, é tudo sem sentido. Pessoas riquíssimas, sem doença nenhuma, pessoas sem nenhuma perspectiva de vida, tipo Elvis Presley, Marilyn Monroe, cometem suicídio, tinham tudo o que queriam, conseguiram status, beleza, poder, dinheiro e tiraram a sua vida porque chegaram no final da vida, conseguiram tudo o que queriam, olharam para dentro de si e falaram, não faz sentido. É tudo inútil. A minha vida é uma farsa. Para que é que eu existo? Então, o julgamento, o juízo final, é uma expectativa, sim, de galardão, né, para uns, de terror para outros. Mais um momento importante de influência moral desse julgamento, ele nos capacita a perdoar os outros. A noção de um julgamento nos capacita a perdoar os outros livremente. Gruden, estou seguindo um roteiro de Gruden para esses estudos, ele diz o seguinte, percebemos que não cabe a nós vingarmos de uma ofensa dos que nos ofenderam, ou mesmo desejar fazê-lo, porque Deus reservou esse direito para si. Então, quando alguém lhe fere,
quando alguém lhe comete um pecado contra você, a expectativa de que isso será pago um dia tem que estar presente na sua mente. Ou ela vai ser paga porque aquela pessoa que fez isso se converteu e pediu perdão a Deus e, consequentemente, ao ofendido, ou ela vai ser paga porque ele será condenado e vai pagar com a morte eterna. Ou seja, nenhum pecado é esquecido, nenhum pecado é perdoado. Todo pecado é pago. Todo pecado que o ser humano cometer nessa terra tem que ser pago. Uma vez feito o pecado, ele não tem outra maneira de ser atendido a sua justiça. Ou ele é pago com o sangue de Jesus, ou ele é pago com o destino da morte eterna e separação eterna. Então, não existe fiado no pecado. Um dia ele será pago. Com relação à vingança, então não adianta a gente pedir a cabeça dos outros, né? Deixa que Deus faz isso. E é muito claro Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Amados, jamais, é uma expressão totalitária, né? Jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Então, vingança não pertence ao cristão. Vingança, quando alguém quer se vingar, é roubo. Porque se a vingança pertence, né, minha é a vingança, é de Deus. Por que é que eu vou roubar a vingança de Deus para mim? Deixa que Deus faz o serviço. As almas lá em Apocalipse 6 estavam pedindo justamente isso. Senhor, faz justiça. A vingança não é tua, faz justiça agora. Irmãos, eu vou aproveitar esse texto de Romanos 12. Eu queria ver aí, vocês que estão em casa, que tem uma Bíblia, das primeiras Bíblias, Almeida Corrigida Fiel, aquela Almeida mais antiga, quem tem aí mais de 10, 20 anos, deve ter uma Almeida Corrigida Fiel. Eu queria que você abrisse a Almeida e comparasse com esse texto que está na tela, que é da King James. Se você ler Almeida, você vai ter um problema nesse texto, viu? Vou dar um tempinho aí. Alguém que possa ter essa Bíblia aí, me leia aí, por favor. Nós vamos continuar, eu só tenho menos de 1 minuto. Eu vou voltar nesse mesmo ponto aí que a gente está discutindo,